Olá, muito boa noite para todos. Vamos então dar início ao nosso curso de Fundamentos do Planejamento Esportivo, pela primeira vez em 2020, agora no formato de ensino remoto, inaugurando o nosso período letivo extraordinário. Vamos começar falando sobre esporte, já que o curso é sobre fundamentos do planejamento esportivo, cabe tecermos algumas considerações sobre esse termo. Inicialmente, quando nos vem a palavra esporte, não é incomum que nós nos lembremos de imagens associadas aos desempenhos, aos grandes feitos dos grandes atletas nas grandes disputas no chamado esporte de alto nível, o que é absolutamente compreensível, já que esses feitos não apenas nos impressionam, mas eles também nos inspiram em muito e até nos emocionam, nos levam inclusive à ideia de praticar os esportes, ainda que, claro, sem o objetivo competitivo desses atletas. Por vezes, a menção da palavra esporte também nos leva à lembrança de grandes organizações como o Fluminense, que é até hoje o único clube de futebol em todo o mundo detentor da Taça Olímpica, o Prêmio Nobel do Esporte Mundial. A Taça Olímpica, entregue ao Fluminense em 1949 por Jules Rimet, que era presidente da FIFA e membro do Comitê Olímpico Internacional, foi acompanhada da afirmação do lendário dirigente esportivo de que o Fluminense era a organização esportiva mais perfeita do mundo. Não é nada, não é nada. Isso demonstra que ainda na primeira metade do século XX, nós já tínhamos ao menos um exemplo reconhecido internacionalmente em matéria de planejamento esportivo. Mas o esporte não se resume aos grandes atletas, aos grandes eventos e nem mesmo às grandes organizações como o Fluminense. Pode ser uma prática realizada sem finalidade competitiva, coletivamente em ambientes fechados. Pode ser uma prática realizada ao ar livre por pessoas das mais variadas idades e com os mais diversos propósitos. Pode ser praticado por crianças em aulas de educação física ou em colônias de férias, por amigos em meio aos desafios de um passeio ciclístico, por pessoas que se encontram na prática do exercício descobrindo o valor da cooperação, por praticantes que se percebem incluídos através do exercício físico. Enfim, o esporte é uma expressiva manifestação humana que possui um aspecto inegável de integração e inclusão social em várias modalidades, praticado formalmente ou informalmente. O reconhecimento desses aspectos sobre o fenômeno esportivo levaram a Unesco, a Organização para a Educação e Cultura das Nações Unidas, a formularem
a Carta Internacional da Educação Física, da Atividade Física e do Esporte, reconhecendo o seu papel para o desenvolvimento humano, social, de promoção à saúde e, inclusive, como fator de uma cultura de paz. Esse entendimento ampliado sobre o fenômeno esportivo foi também reconhecido pela Carta Europeia do Esporte de 1992, na qual está assinalado que o esporte significa todas as formas de atividades físicas, as quais, por meio de participação organizada ou informal, visam expressar ou desenvolver a aptidão física e o estado de bem-estar mental, formando relações sociais ou obtendo resultados em competições de todos os níveis, inclusive as competições realizadas com um mero intuito de lazer. Vale assinalar, a partir dessa definição, que todo esporte tem como característica central o fato de ser uma atividade física, donde, se todo esporte envolve jogo, nem todo jogo, por outro lado, é esporte. Tome-se, por exemplo, o caso do xadrez. O xadrez é um jogo, envolve disputa, competição, promove a formação de relações sociais, o desenvolvimento do estado de bem-estar mental, mas não é uma atividade física, não sendo caracterizado como esporte nos termos dessa delimitação da Carta Europeia do Esporte. No Brasil, grandes intelectuais do esporte, inclusive com grande reconhecimento internacional, também contribuíram e continuam contribuindo para a nossa maior compreensão sobre o fenômeno esportivo. Entre eles, o professor Manuel José Gomes Tubino e o professor Lamartine Pereira da Costa, ambos pensadores que nos legaram inúmeros livros e artigos, formando inclusive gerações de mestres e doutores dedicados aos vários aspectos do esporte, organizacionais, de alto rendimento, na via educacional, em relação ao lazer e, inclusive, identificados com os objetivos mais significativos para a cidadania. Apenas em caráter de breve exemplificação, apresentamos aqui algumas das obras desses dois grandes pensadores, como o que é esporte e o Dicionário do Esporte, da autoria do professor Tubino, e o Atlas do Esporte e da Educação Física no Brasil, bem como o Diagnóstico da Educação Física e dos Desportos no Brasil, coordenados pelo professor Lamartine Pereira da Costa. A influência desses dois grandes pensadores pode ser também percebida na delimitação do termo esporte, como apresentado por Oliveira em 2013, no qual destaca-se de antemão o reconhecimento do esporte como promotor da saúde, da educação e da formação humana. Essa delimitação apresentada por Oliveira está inserida no caderno número 2 do Diagnóstico Nacional do Esporte, uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Esporte, que foi financiada pela FINEP e que também contou com a participação de universidades federais, entre elas a nossa UFRJ, e visou
na primeira metade da segunda década do nosso atual século, investigar em que medida se encontrava a disseminação da prática esportiva no Brasil e que possíveis contribuições essa prática de fato vinha acarretando para a população brasileira. Bem, nós vamos ficando por aqui com essas nossas preliminares delimitações sobre esporte, preliminares, mas que serão integrantes dos nossos objetivos de planejamento esportivo, anunciando ainda que ficarão à disposição de todos e para eventuais consultas os arquivos da Carta da Unesco da Educação Física, da Atividade Física e do Esporte, o Atlas do Esporte e da Educação Física no Brasil, o livro histórico sobre o primeiro diagnóstico da educação física e dos desportos no Brasil e o caderno número 2 do Diagnóstico Nacional do Esporte. Tendo em vista nessa nossa abordagem, a nossa próxima aula será sobre promoção da saúde e a possível vinculação que nós podemos ter entre esporte e promoção da saúde. A todos, uma ótima noite e até a nossa próxima aula.